Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Queria já agradecer ao Richard, ao ter aberto essa oportunidade, o Geirê e a Márcia que estão me recebendo, né, e poder rever aqui uma galera que a gente conhece. O pessoal lá de Curitiba tem que fazer melhor, né, tá fraco, esqueceram já como é que funciona, né, mas a Luísa e a Vitória, que foram acampantes. Você estava falando nessa questão mais, né, nostálgica aí, cara, eu estou fazendo 30 anos de convertido. Eu tinha menos 10 quando eu me converti. Né? Tá feio o negócio para a gente. Começando a ficar velho, hein, Sejão e Márcia? O negócio vai passando, né? Mas tem sido um prazer. A gente tem que sempre fazer referência ao Sejão, né? Sejão já estava no ministério quando eu nasci. Né? Sejão já está lá, ó. A Márcia tinha uns 5 anos só, né, Márcia? Mas o Sejão já estava lá, cara. Mas é um prazer estar aqui. PV está no coração, né? Nós amamos esse ministério. E Deus tem feito grandes coisas. Me converti no PV, lá no PV em Recife. Então, para mim, está no sangue. Então, estar de volta aqui, ter essa oportunidade de falar um pouquinho para vocês, é muito fera. Queria saber quem é o aluno mais novo que a gente tem aqui no... É você? Quantos anos? 17? Tem alguém mais novo do que esse cabra? Então, velho, uma lembrança aí da universidade para você. E quem é o aluno mais maduro? Serjão, aluno, Serjão. Eu sei que você continua a aprender, mas aluno. Quem é o aluno? É lá mesmo? Segura aí. Quase. Passa para ele, hein? Mas, gente, é uma benção, né? Queria fazer uma pergunta para você. O que você está fazendo aqui no Instituto Missionário Palavra da Vida? Você já parou para pensar? Alguns de vocês estão se formando esse ano, alguns de vocês têm um tempo aí pela frente, alguns de vocês têm se envolvido no ministério, mas o que realmente você está fazendo aqui? Né? Por que você está aqui se preparando? Né? Você tem mantido isso sempre em foco? Você tem caminhado nessa direção? Né? Você tem mantido Deus como teu alvo maior? Gostaria de compartilhar rapidamente um texto com vocês que sempre fala muito ao meu coração. Se você tem sua Bíblia aí, eu espero que você tenha. Né, abra lá em Efésios, capítulo 1, a gente vai ler dos versículos de 15 a 23. Se você também tem papel e caneta, por favor, tira. Né, é sempre bom quando a gente consegue anotar ali, depois a gente vai ruminar um pouquinho, vai pensar no que é que foi dito, o que é que foi falado, né, e como se aplica a minha vida, né, ao meu dia a dia. Né? Efésios, capítulo 1, versículos de 15 a 23. Queria fazer uma breve reflexão sobre esse texto com vocês hoje pela manhã. Todo mundo achou? Diz assim o texto da palavra do Senhor. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Versículo 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo o nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Dá para a gente ver 3 palavras aqui que Paulo ele deixa para a igreja lá em Éfeso. E a primeira delas é uma palavra de agradecimento. Paulo ele olha para aquele povo e ele reconhece algo na vida deles. Ou seja, existe um legado sendo deixado, construído e deixado pela igreja em Éfeso. E muitas vezes na nossa caminhada precisamos parar para refletir sobre que tipo de legado nós estamos deixando. Qual é a história que nós estamos escrevendo? O que o povo vai falar sobre a nossa passagem por determinado local, por um contato, por um relacionamento desenvolvido, por uma palavra deixada, por uma ação feita? Qual o legado que estamos deixando?
Olha o versículo 15 e 16. Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor. Ele fala da fé e do amor. Ele fala daquilo que nos move para Cristo e daquilo que nós devemos reproduzir na vida dos outros. Ou seja, a fé e o amor, né? E ele fala sobre algo muito fera, que é algo que nós precisamos manter como padrão, que é o poder do exemplo. O poder do exemplo, ele é importantíssimo. Deveríamos ter o poder de dizer que somos reconhecidos pelo que somos e pelo que fazemos. Somos coerentes em nossas vidas? Você é coerente na sua vida? O que você fala condiz com aquilo que você faz no dia a dia? Eu sempre brinco que às vezes a gente está aqui nesse local e ele vira uma bolha, né? A gente está tão protegido aqui porque todo mundo mais ou menos fala a mesma linguagem, né? Todo mundo mais ou menos tem a mesma crença, todo mundo mais ou menos tem o mesmo relacionamento com Deus, então a gente meio que está numa bolha. Mas quando a gente sai, quando a gente começa a vivenciar aquilo que Deus nos chamou para vivenciarmos, a gente começa a encontrar uma realidade que não é bem essa daqui desse dia a dia. É outra, totalmente diferente. E o exemplo, ele é muito importante. Ele é muito importante. E Paulo, ele comenta justamente isso. Quando ele fala em coerência, ele está se referindo à igualdade naquilo que fazemos com aquilo que dizemos. É assumir o compromisso e cumpri-lo. Quantos de nós já assumimos compromissos e chutamos o balde? E abrimos mão e deixamos de lado? Quando atuamos, e vocês atuam em posição de liderança, quando atuamos numa posição de liderança, a atenção sobre as nossas atitudes, ela é redobrada. Os olhos estão sobre nós. E é tão importante a questão do exemplo, porque, por definição, a atenção que despertamos em quem nos rodeia é o que inspira. E, em alguns casos, é o que move essas pessoas a fazerem alguma coisa. Quer seja ela boa ou ruim. É despertado através do exemplo que deixamos. Por isso que Paulo já escrevia lá no capítulo 4, versículo 9 de Efésios, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Foi isso que Paulo falou. Ele disse, cara, olha para mim. Para com essa questão assim. É óbvio, a gente sabe que o foco final é em Cristo Jesus. Mas o povo lê quem eu sou, para poder reconhecer quem Jesus é. Então é muito importante que eu tenha um tipo de comportamento que venha a mostrar, através das minhas obras, quem é esse grande Deus, né? Do qual eu falo, para o qual eu vivo, do qual eu prego. Isso é muito importante. Em Filipenses ele repete isso lá no versículo 3, no capítulo 3, perdão, no versículo 16, ele diz, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Eu estava lá em BH falando numa conferência, num congresso de jovens. E em BH, eu não sei quantos aqui é tem alguém aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte? Tem um aqui. Meu irmão, nada lá é pequeno, né? Quando você fala numa igreja pequena, tem 1000 membros. E tem igreja em tudo que é buraco lá em Belo Horizonte. É impressionante. Eu estava lá numa determinada igreja batista, estava falando para líderes de pequenos grupos multiplicadores, né, eu sou batista, né, da minha convenção, e a gente estava ali conversando, e eu falando para aquela galera, eu perguntei assim, gente, como é que está o sistema de saúde aqui em BH? Pastor, está uma porcaria, está assim, está assado, não sei o quê. Eu digo, gente, como é que está o transporte aqui? Ah, pastor, é ruim, é caro, os ônibus não prestam. E como é que está a questão de segurança? Não, pastor, não dá para sair com nada, sai com o celular, roubam-se. E começaram a traçar, assim, aquela história que não é muito diferente de outras cidades brasileiras. Mas a pergunta foi, meu irmão, se aqui, igreja pequena tem 1000 membros, se aqui tem uma igreja em cada esquina, se aqui tem uma população evangélica absurda, por que não mudou ainda? Por que você não está vivendo num paraíso aqui em BH? Porque se eu sou cristão, algo deve ter mudado na minha vida. Se eu sou cristão, a minha cosmovisão se tornou bíblica. E por isso eu vivo de uma forma diferente. Então esse poder do exemplo, ele é muito importante para nós. O que não falta, queridos, é pica-fumo no ministério. É gente que não vale patavina nenhuma. E isso é muito triste. Por quê? Porque fere a imagem do nosso Deus, fere a imagem da menina dos olhos de Deus, que é a igreja. Então, o seu comportamento, a sua atitude, a sua postura, ela vai falar demais no período ministerial, no período que você tem aqui na terra. E ele fala, e Paulo, quando ele diz, olha, eu tenho uma palavra de agradecimento, é porque ele está olhando e está vendo o legado que aquele povo está deixando. E a pergunta é, qual é o legado que você vai deixar?
Puxa, pastor, eu estou no início da minha jornada. Sim, mas é agora que a gente começa a construir. O que você vai deixar? Eu parei para pensar hoje de manhã na minha devocional, né, 30 anos como cristão, e eu fiquei pensando, gente, o que é que danado eu já fiz? Né, o que é que eu já deixei? Quais foram as vidas que eu já impactei? Né, quem é que está no ministério por causa de mim? Quem é que está servindo a Cristo por causa de mim? Assim, como Deus me usou de alguma forma ali, né, para tocar a vida de alguém? E a gente deve refletir sobre isso. Qual é o legado que eu vou deixar? É até meio nostálgico isso, mas faz parte. Se você não começar a construir hoje, você vai chegar amanhã sem nada construído. E o tempo é curto. Mas ele não deixa só uma palavra de agradecimento, ele deixa uma palavra de ordem. Olha lá os versículos, o versículo 17, perdão. Olha o versículo 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Qual é a primeira palavrinha aí? Sabedoria. Sabedoria, precisamos de sabedoria para podermos exercer este exemplo. Olha só, você sabe o que é sabedoria na definição humana? Eu peguei no pai dos burros, né? Hoje você tem o pai Google, ou tem, né, o dicionário aí que você dá uma olhada, mas ele diz o seguinte, é um substantivo feminino, que é a característica de uma pessoa sábia e que significa um conhecimento extenso e profundo de várias coisas ou de um tópico em particular. Sabedoria humana. A sabedoria muitas vezes é indicativo de uma pessoa instruída, que tem muito juízo, bom senso, se comporta com retidão. Definição humana de sabedoria. Legal? Legal. Mas deixa eu te mostrar qual é a definição de sabedoria através do livro de Eclesiastes. Sabedoria é o que nos leva. Sabedoria é o que nos leva a contemplar a graça de Deus e a viver de acordo com a sua vontade. Sabedoria é o que nos leva a contemplar a graça de Deus e a viver de acordo com a sua vontade. Mais uma vez, o que é que nos leva a ter um exemplo, a construir um legado? Sabedoria. Por isso foi uma palavra de ordem que ele deixou para aquela igreja, sabedoria. Nos evangelhos, Jesus modela para a sua igreja o que ele quer que façamos, que é viver no poder de Deus. Quando lemos os evangelhos, vemos que o chefe da igreja, ele não apenas diz o que fazer, ele modela o como fazer. E é um desafio para nós. Nesse lado, né, ocidental, olhar para a vida e ministério de Jesus e ver como as nossas igrejas estão se comportando e vão se comportar no futuro. Isso é muito importante, porque a igreja de Jesus Cristo deve continuar o ministério que Jesus começou nos evangelhos. Por isso que ele disse, assim como o Pai me enviou ao mundo, agora eu envio vocês também. A mesma palavra para vocês. Ele está enviando cada um de vocês. Quer seja com a OM, quer seja com o PV, outra organização missionária, no pastorado, onde for. A igreja primitiva já vivia com Jesus que estava ascendido, que estava do lado do Pai, que já não estava mais presente fisicamente. E eles viveram no poder do Espírito Santo. De Romanos até o final do Novo Testamento, a gente vê verdades, teologia e doutrina que demonstram como viver como Jesus viveu. E isso é muito importante, porque no final, gente, não é o teu ministério. Porque no final, gente, não é o que você faz. No final é a tua intimidade com Jesus Cristo. É o que eu sou fã de Paulo. Paulo dizia, o que importa é conhecê-lo, conhecer o seu poder, me conformar com ele até no seu sofrimento, para que de alguma forma eu venha a ser ressurreto junto com ele. Essa era a cabeça de Paulo. Antes de qualquer outra coisa, era ser igual a Cristo, poder do exemplo. Jesus, quando vivia e ministrava nessa terra, ele vivia como homem. Apesar de ser completamente Deus, completamente homem, aqui ele ministrava na terra, ministrando como homem. Ele nos mostrava como o ser humano deveria viver um relacionamento correto com Deus. Com Deus. E é por isso que esse pano de fundo em Efésios é muito importante. Olha só, como é que podemos viver a vida que Jesus viveu? Olha lá em Efésios 1, ele diz assim, eu oro para que você obtenha discernimento e compreensão. Eu oro para que você obtenha revelação na grandeza suprema do poder de Deus que está em ação em você. Em você. Muitas vezes, meus queridos, você pode passar por aqui. Eu fui diretor de acampamento. E eu sempre falava para os acampantes, eu digo, cara, a gente pode ter a melhor programação, a melhor equipe, pode ter o melhor de tudo, mas nada fará diferença na tua vida se você não deixar que o Espírito Santo trabalhe. Porque não vai ser a qualidade dos teus professores, não vai ser quão
quão fera é aqui o seminário. Se você não deixar Deus operar na tua vida, esqueça. Você vai entrar, talvez sair com um pouco mais de conhecimento, mas, meu irmão, um zero à esquerda para a obra do Senhor. Então é importante que nós possamos deixar que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. Efésios 1, Paulo diz que o poder em ação em você, olha o versículo 20, isso eu acho muito fera. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo da morte. Qual é a nossa maior razão na fé cristã? Não foi a ressurreição de Cristo, porque se morto ele estivesse, de nada valeria a nossa fé, mas ele ressuscitou e esse poder está em nós. Olha o versículo 20, dá uma olhada lá. Vê o que diz. Quantos de nós já paramos para pensar que em nossos corpos, como vasos, está sendo carregado esse poder de Deus, o mesmo que ressuscitou Jesus Cristo da morte? Reside em mim isso. Sabedoria, queridos. Mas não só isso, ele fala na revelação. Revelação no conhecimento dele. Olha os versículos 18 e 19 do capítulo 3 de Efésios. Vira aí algumas folhinhas. Do capítulo 3, 18 e 19. O grande objetivo da nossa vida, olha lá. Para que vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Eu sentei numa cadeira como essa, há 30 anos atrás, numa pregação do Haroldo Heimer, e ali eu entreguei minha vida a Jesus. Eu estudei no Instituto Bíblico Palavra da Vida em Recife, fiz o projeto Marcos lá. Eu tenho um bacharel em teologia, sentei em muitas aulas, e como é fácil você sentar, você passar por tudo isso, e não se tornar a imagem de Jesus Cristo. Eu estava numa aula de dispensação, lá em Tennessee Temple University, e no meio da aula um aluno, ele para, ele levanta a mão e diz assim: professor, você poderia orar por mim? E o professor: posso. Por quê? Porque eu queria aceitar Jesus como meu Salvador. Terceiro ano, aula de dispensação. E o caboclo aceitando aquilo. Naquele momento ele entendeu quem Jesus era. E, gente, o que eu estou querendo dizer para vocês é: cuidado para não passar por tudo isso sem desenvolver o teu relacionamento com o Senhor. Porque no final o teu ministério só vai valer a pena se ele é um reflexo daquilo que você já vive com o Senhor. Esse vai ser o segredo. E o segredo está nisso, é intimidade com Deus. É intimidade com Deus. E ele termina, nosso tempo já está avançando, com uma palavra de conforto. Ele traz uma palavra de agradecimento, olhando o poder do exemplo, né, aquele legado que estava sendo construído, o legado deixado pela igreja lá em Éfeso. Ele dá uma palavra de ordem, né, falando sobre a sabedoria, falando sobre essa questão da revelação no conhecimento dele, de conhecer realmente ao nosso Senhor. E ele traz em último lugar uma palavra de conforto. Olha os versículos de 18 a 23. Ele diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Versículo 18, ele fala da esperança. Ele fala da esperança, é uma palavra de conforto. Estava trocando uma ideia com o Richard, e ele falou sobre a pressão que muitos de vocês têm vivido aqui no seminário. Alguns se formando esse ano, mês que vem, em dezembro, já estão partindo daqui. Meu irmão, deixa eu te contar uma história. Isso não é nada comparado ao que vai ter para você aí fora. A pressão aí fora é uma loucura, meu brother. É uma loucura. Não pense que você não tem forças para terminar o que você começou aqui, porque você tem. Porque essa escola é uma escola que vai te preparar a segurar as pontas em situações piores lá fora. Sempre olhando para o autor. Sempre olhando para o autor. E eu sei que a pressão de término, a pressão do estudo, né, a pressão, né, desse momento aqui, ela é grande. E deve ser. E deve ser. Porque a responsabilidade do conhecer a Cristo para reproduzir na vida de outro é muito grande. Porque senão reproduzimos doentes. Então você está aqui, você estudar,
É o mínimo, negão, que você pode fazer. Está entendendo? É o mínimo. Então, assim, eu lembro quando eu tinha a idade de alguns de vocês. Eu lembro. Faz um bom tempo, mas eu lembro. E eu quero dizer para você que é possível. Se eu vivi e estou aqui, se o Serjão viveu e está aqui, imagina, cara. Dá para viver esse negócio. Porque lembre-se, isso aqui é uma escola que vai te preparar para as pressões que virão no ministério. E elas virão porque todos nós enfrentamos gigantes. Todos nós estaremos no campo de batalha. Nós vamos enfrentar coisas que são maiores do que nós. E nós não podemos andar sozinhos. À medida que enfrentamos esse gigante, muitos de nós, sabe o que acontece? A gente estagna. A gente congela. A gente para e a gente não consegue evoluir. A gente foge com medo muitas vezes. Talvez alguns de vocês aqui fugiram com medo dessa chamada que Deus tinha para você. Talvez alguns de vocês estão aqui pensando, cara, o que é que danado eu vou fazer lá no meio dos índios? Senhor, o que é que eu vou fazer lá naquele navio, lá no meio do mar? Eu não sei nem nadar. Né? O que é que eu vou fazer lá no... Faz parte. É aí onde Deus atua. Quando entramos no campo de batalha, o Senhor atua. E o gigante, ele pode vir de várias formas. E lembre-se, meu irmão, todos nós estamos quebrados, vivemos num mundo quebrado. E se não for o nosso relacionamento e a nossa fé estabelecida no nosso Senhor, esqueça. Nosso nível de fé vai determinar como enfrentamos os nossos problemas. Simples assim. O que acontece muitas vezes é que o olho está no gigante e não no Senhor. Está no gigante e não no Senhor. Romanos 10, 17, conheci de vocês, né? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir de Deus, e conhecer a Deus. E à medida que eu conheço a Deus, eu sei do que Ele é capaz. Eu sei do que Ele pode fazer na minha vida. Eu sei que Ele pode me tirar de certas situações que eu não teria nem a resposta. Gente, quantas vezes no gabinete pastoral, eu parava e dizia assim, Senhor, o que é que eu vou falar para esse caboclo? Eu não tenho a mínima ideia de onde começar. Porque a situação era tão cabeluda que eu ficava pensando, Senhor, o que é que eu falo? E às vezes o infeliz já sabia tudo da palavra de Deus, porque estava na igreja desde pequeno. E você pensava, qual é a palavra que eu posso dar de impacto que vai mexer com ele? Sabe? E é na dependência de Deus. Quantas vezes as crises surgiam, e ontem eu, Gerei e a Márcia, estávamos falando sobre crise. Que muitas vezes é a crise que mexe com a gente. Né, no Nordeste a gente tem um dito que é, né, quando o jumento empaca, quando ele para ali, só sai com fogo no rabo. Né? E muitas vezes a gente precisa da crise para nos mover, para nos tirar da zona de conforto, para nos mover para algo que Deus quer fazer na nossa vida. Então, meu irmão, quando você olhar para a palavra do Senhor, olhe com esperança, porque Ele te dará a vitória diante dos gigantes que você está enfrentando, qualquer que seja ele. Pode ser que você esteja enfrentando algo aqui, que ninguém está vendo, que o teu coração está vivendo agora, uma luta, e às vezes ninguém sabe, às vezes é um problema de casa, às vezes é um pecado que você está enfrentando, às vezes é um vício, às vezes é um problema de relacionamento. Tem aqui alguns alunos que são casados, e a gente sabe a luta que é os 2 primeiros anos de casamento, e quantas vezes precisamos de ajuda nesse processo, e a bênção, sabe qual é? Além da palavra de Deus, é que você tem homens que usam a palavra de Deus aqui nesse lugar que pode te orientar, pode te ajudar. E meu irmão, não sei se existe o melhor pecado, mas se a gente pudesse usar essa palavra, seria aquele que está descoberto, aquele que é apresentado, aquele que é confessado, aquele que é compartilhado, porque o Senhor diz, olha, lá em João ele fala, se você confessar, você é perdoado, mas em Tiago fala, quando eu falo e confesso para o meu irmão, eu sou curado. E quantos de nós precisamos de cura? E ele fala de poder. Olha os versículos 19 e 21, ele fala de poder. Né? E olha, enfrentando as batalhas da vida, eu tenho aprendido pelo menos 3 coisas sobre a minha pessoa e Deus, quando fala de poder. Em primeiro lugar, o que eu tenho aprendido nesses 30 anos de caminhada com o Senhor, é que é necessário rendição total. Eu não sei como é que está a tua vida hoje, eu não sei se tem algum pecadinho de estimação, alguma área que você não deixa Deus atuar, mas eu sei que no ministério precisa haver rendição total. Significa dar tudo a Deus. Significa encontrar a força de Deus no meio da fraqueza. Segundo lugar, eu aprendi que me sinto mais confiante
quando eu enfrento mais gigantes. Por incrível que pareça, parece, né, incoerência, mas não é. Quanto mais eu enfrento gigantes, mais a minha fé é estabelecida. Quanto mais eu enfrento lutas, mais a minha fé é estabelecida. E deixa eu te contar, isso é o que tem me ajudado na caminhada cristã. Deus nos dá confiança nele à medida que aprendemos a enfrentar os gigantes da vida e as batalhas da vida. Por isso que ele diz, no mundo teremos aflições, ou seja, não é uma escolha, não é se eu vou, não, você vai. A gente só não sabe quando, talvez você já tenha tido, e vai ter, e vão ter outras. Mas ele disse, te anima, meu velho, porque é isso que te traz para perto de mim e sabe que eu já venci. Então, se você olhar para mim, não para o gigante, eu te dou essa vitória. Em terceiro lugar, aprendi que Deus é um Deus de milagres. Deus de milagres. Eu creio que alguns de vocês já têm visto isso, eu sei que missionários aqui têm visto isso. Né? Milagres, Deus operando de uma forma tremenda. Mas eu queria só, finalizando, dizer para vocês o seguinte, muitas vezes, a gente tem confiado as nossas vidas a Cristo, mas muitas vezes os olhos dos nossos corações ainda estão fechados. Muitas vezes, ao invés de ter ousadia e confiança, nós agimos com medo e às vezes simplesmente chutamos o balde, desistimos. E como resultado disso, a gente não tem ousadia e confiança para enfrentarmos as batalhas da vida. Por isso que Paulo, nos versículos de 18 a 20, do capítulo 1 que nós lemos, o que ele está realmente querendo dizer, numa paráfrase, é mais ou menos isso. Estou orando para que os olhos do seu coração estejam abertos, para que você conheça a esperança e conheça o poder que está disponível ao encarar os gigantes da vida. Alguns de nós não conhecemos essa esperança ainda, porque os nossos olhos, mesmo estando aqui, não foram ainda completamente abertos. E interessante é que no versículo 18, tem uma palavrinha grega chamada idó, que significa experimentar, né? Que é o conhecer que essa palavra traz. Olha lá o versículo 18, ele diz, eu oro para que os olhos do seu coração estejam abertos, para que você possa saber, conhecer. Sabe o que isso significa? Experimentar. Não tem só como conhecer Cristo de ouvir falar, Cristo terceirizado. Não rola, velho. Tem que experimentar. E ele vem carregado de luta e batalha e gigante. É um negócio muito fera e amedrontador se você não está com Cristo. O que ele quer é isso. Paulo está dizendo que ele quer que experimentemos a esperança e o poder aos quais Deus nos chamou para termos. Paulo quer que apliquemos as informações que recebemos. Ele quer que o nosso conhecimento tenha impacto na maneira como vivemos. É isso que ele quer. Por isso que entre a ressurreição e a ascensão, Cristo disse, segura as ondas, não sai ainda. Espera pelo poder de Deus. Meu irmão, você está para sair. Busca o poder de Deus. Você está caminhando. Busca o poder de Deus. A pergunta que fica para reflexão, o que inibe o Espírito Santo de ser liberado em sua vida hoje? O que inibe o Espírito Santo de ser liberado em sua vida hoje? Não estou falando da presença dele. Se você é salvo em Cristo Jesus, você tem esse Espírito Santo aí em você, selado, você, está feito com o Senhor. Mas o que falta para você liberar a atuação dele na tua vida? Sabe por quê, meus queridos? E eu encerro com essa frase. Não podemos ministrar na autoridade de Deus quando não estamos vivendo sob a autoridade de Deus. É simples assim. É simples assim. Jesus disse que não havia nada que ele fizesse ou dissesse que não tivesse ouvido primeiro do Pai. Que exemplo fera que ele dá para a gente. Uma palavra de agradecimento, uma palavra de ordem e uma palavra de conforto. O poder do exemplo que é tão importante na nossa caminhada. A sabedoria e o poder de Deus. A esperança e a revelação no conhecimento dele. Eu não sei como é que está a tua vida hoje, aqui neste lugar, no seminário. Eu sei que às vezes a gente pega momentos assim como uma terça-feira, primeiro dia, a gente está ali caminhando, vai começar, a gente já ouve tanto da palavra, que às vezes a gente passa meio que zerado nisso aí. E às vezes a gente leva sem consideração momentos assim. A minha oração é que você possa estar aberto àquilo que Deus tem para você.
que você possa buscar ser exemplo e construir um legado que vai glorificar o Pai. E que você possa estar preparado, firme, porque os gigantes, meu irmão, eles estão aqui, ao nosso redor ali. E muitas vezes tem um que busca, querendo destruir, tragar você, tragar a mim. E a gente precisa estar pronto para responder, para refutar. Então, eu gostaria muito de poder, daqui a alguns anos, quem sabe, ouvir grandes coisas que Deus está fazendo através da vida de vocês. Como tenho tido de muitos colegas, como tenho tido de muitos acampantes, equipantes que passaram sob a minha tutela, de muitos alunos, de muitos membros de igreja, onde Deus está atuando de uma forma tremenda. E uma coisa eu digo para vocês, eu já estou no ministério desde 95, dá 23 anos. Sou pastor há 17. E deixa eu te contar algo. Aqueles que deixam o Espírito Santo atuar e liberam a atuação dele na vida, é que a gente consegue ouvir sobre as grandes coisas que Deus está fazendo na vida deles. Os outros, né? Nem fede, nem cheira. Está aí, sem impacto, sem legado construído. Vamos orar? Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Deus, obrigado por esse tempo especial aqui com essa turma. Obrigado pela atenção deles, obrigado pelo coração deles, obrigado pela disposição deles. Pai, ao olharmos a Tua palavra, Senhor, é isso que nós queremos, poder olhar para esses homens e mulheres de Deus e dizer assim, eu te louvo pela vida deles, Pai, porque sei que eles têm buscado uma vida de exemplo em Cristo Jesus. Pai, eu te louvo, ó Deus, porque sei que eles têm buscado, ó Deus, essa palavra de ordem em Cristo, de viver, ó Deus, com sabedoria e com poder, de viver no conhecimento dEle. E Pai, ao olhar para essa galera, ó Deus, a minha oração é prepara-os, ó Deus, para enfrentar os gigantes, por isso que a Tua palavra também é uma palavra de conforto. Ó Pai, que a esperança deles esteja justamente em Cristo. E o conhecer a Cristo vem através do ouvir da palavra e da palavra de Deus. Então, Pai, que essa turma seja uma turma que não seja igual a nenhuma outra, mas que atue da forma como Tu tens, ó Deus, preparado para cada um deles. Abençoa o Richard à frente, ó Deus, dessa turma. Abençoa toda a equipe que está junto com ele, toda essa turma aqui do PV Norte. Tu sabes como este local é especial, Pai. Eu te peço, Senhor, continua a usar-nos de uma forma muito especial para o Senhor. Mas, Pai, ajuda-nos a buscarmos ao Senhor em primeiro lugar. Eu quero me conformar a Cristo. E que essa seja, ó Deus, a diretriz, o desejo do nosso coração. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.